Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda e última aula, tá bom? Esse é um curso bem rápido e bem direto ao ponto. Me desculpem o barulho daqui da região, né? Por enquanto está silencioso, mas já começa a passar mais caminhões. Porque eu estou aqui próximo de uma grande avenida do município de Pesqueira. Então, quem não conhece Pesqueira, quem é do sul aí, sudeste, e achou esse vídeo no YouTube assim de forma aleatória, Pesqueira é uma grande cidade aqui de Pernambuco, e hoje é dia de feira, quarta-feira, e vem gente de todo o Brasil para comprar aqui na Feira de Pesqueira. A Feira de Pesqueira é um pouco maior que a de Caruaru, só que é menos reconhecida, tá bom? E eu tô aqui próximo à rodoviária, e principalmente em dia de feira, vem ônibus de todo o Brasil, enfim, vai ter muito barulho aqui no fundo. Na última aula, nós paramos em equações matemáticas, não foi? Botando aquele cifrão, botando aqueles símbolos matemáticos, essas coisas. Vamos continuar mais ou menos dali, mas vamos ver hoje também figuras, tabelas, índices, referências, né? Espero que... Vou tentar falar rápido, porque a aula vai ser longa. Vou pegar aqui qualquer template. Vou pegar um template mais simples, né? Deixa eu ver qual. Deixa eu pensar. Vamos continuar com o artigo mesmo, né? Eu acho que é o mais comum. Pegar aqui aleatoriamente, qualquer um. Oxford Genetics. Template para preparar submissão nessa revista aqui, Genetics. Open esse template. E vamos lá. A internet aqui não é tão boa não, tá pessoal? Apesar de Pesqueira ser uma grande metrópole, mas às vezes a internet é um pouco lenta. Mas pode ser culpa do servidor também, lá do Overleaf. Eu vou direto aqui para a seção introdução, só para a gente fazer algumas práticas, certo? De comandos em LaTeX. Vou apagar aqui o que já tem na introdução. Deixa eu dar um zoom aqui nessa parte aqui, para vocês verem melhor o que eu estiver fazendo. Cadê a introdução? Tá aqui do outro lado, né? Tá aqui, ó. Introduction. Vou também aumentar um pouquinho a fonte desse lado esquerdo, que hoje eu estou usando outro computador. Na última aula eu me lembro que eu já tinha aumentado essa fonte, mas como eu mudei de computador, tenho que fazer novamente. Só não me lembro exatamente onde é, né? Espera aí que eu acho já, espera aí. Imagino que seja aqui menu, tamanho da fonte, font size, 16, beleza, 18. Acho que assim dá para vocês enxergar melhor aí no YouTube, né? Cadê? Eu já apaguei? Já, tá aqui, introdução. Beleza. Então vamos começar a falar sobre as seções e subseções, tá? Eu acho que eu não falei isso na última aula. Então você vê aqui que as seções são... Você dá o comando /section e naturalmente ele já vai botar aí no formato de seção. E subseção /subsection, né? Aqui, estatístico análise, né? Tá em preto e negrito. É o padrão criado neste template, né? Para uma subseção. Ainda existe o sub-subsection, tá? Mas nem todo template permite usar o sub-subsection. Você tem que ver se no seu template permite. Tá bom? Então vai ter template que a seção e a subseção e a sub-subseção é numerados, e tem template que não é numerado. Por exemplo, neste template não é numerado. E obviamente que você não vai aqui e tentar numerar manualmente, tá? Porque quem criou o template quer que siga esse padrão, né? Sem numeração de seções e subseções, tá? Depois eu falo um pouco do label. Vamos agora partir para continuar em equações. Depois eu vou para figuras, tabelas, legendas, índices e referências, tá bom? Vamos ver isso nessa aula. Vamos começar aqui com equações, tá certo? Suponho que eu tenho aqui, por exemplo, a soma é dada por... vocês se lembram, né, que botando esse cifrão, apertei duas vezes, mas o overlift já bota aqui uma vez. A soma é dada por, vamos botar aqui, ômega igual a soma de, sei lá, vou botar K igual a 1
até K igual a N, de ômega N, certo? Barra ômega N, né? Vamos ver como isso ficou aqui. Continuando aqui. Portanto, alguma coisa, certo? Vamos botar aqui barra L dots para criar aqueles 3 pontinhos, tá? Recompilar novamente. Então veja que ômegazão igual ao somatório de K igual a 1 até N de ômega N. Portanto, alguma coisa aí, 3 pontinhos, né? Que é esse barra L dots. Veja que essa equação já começa a ficar um pouco grande. Ainda é pequena, claro, assim, mas para botar no meio do texto, de repente atrapalhe. Certo? Então, para equações grandes, é melhor você botar na linha de baixo, e aí, inclusive, você pode numerar as equações, né? Para depois no texto você botar conforme a equação 1, conforme a equação 2, né? Então, é melhor você numerar as equações. Então, vamos lá. Como ficaria isso na linha de baixo, certo? Vou botar até uma equação maior. Vamos testar com fórmula de Bhaskara. A soma é dada por segundo a fórmula de Bhaskara. É assim que se escreve, né? Imagino que sim. Não vou nem pesquisar na internet. Se tiver errado, vocês me corrigem aí. Aí eu vou botar aqui, ó, barra begin equation. E aí ele já vai criar automaticamente no overleaf o end equation. E aqui dentro eu vou botar a equação, tá? Como é que é a fórmula de Bhaskara? É x igual a frac. Esse barra frac, ele vai fazer uma fração, né? Vai botar uma fração, todo mundo sabe que é, né? Menos b mais ou menos, né? Não sei se é PM, mais ou menos. É plus e minus. Raiz quadrada, SQRT, raiz quadrada de B ao quadrado, né? B ao quadrado menos, é isso mesmo, B ao quadrado, eu botei 2 chapéuzinhos, menos 4AC, isso tudo dividido por 2A, certo? Então, o que está dentro dessas primeiras chaves aqui, depois do barra frac, é o numerador. O que está aqui na segunda chave é o denominador. Então, menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Espero não ter errado na fórmula de Bhaskara. Um graduado, mestre e doutor. Se bem que não é obrigação de um doutor saber a fórmula de Bhaskara, mas é uma vergonha, né? Vamos ver aqui. Menos b mais ou menos b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E aí você continua aqui, né? Onde A, B e C são, né? Vocês observem aí que é como se fosse um parágrafo único. Eu não apertei aqui Enter. Eu não criei um novo parágrafo. Se eu estou falando assim, segundo a fórmula de Bhaskara, x igual a não sei o que, veja, não sei se vocês estão entendendo, não é um novo parágrafo. Isso tudo é um parágrafo só, tá certo? E veja que a numeração aí foi automática, né? E se eu não quiser numerar a equação, eu posso botar um asterisco depois desse equation, e aí ele não vai mais numerar a equação. Vamos dar uma olhada. É que demora um pouco para compilar aqui, né? Pronto, viu lá que a numeração sumiu, tá? Mas eu vou deixar aqui com numeração, porque nós vamos usar já essa questão de numeração. Obviamente que se eu botar outra equação, ele vai para o número 2, outra número 3, e se eu botar uma equação entre uma e outra, ele vai renumerar todas as equações do documento, tá certo? Automaticamente, obviamente. Então vamos... equação é isso, tá? Vamos agora botar uma figura e depois botar uma tabela, tá certo? Figura. Antes de eu começar a falar de como botar os comandos, né, no LaTeX para botar uma figura,
é importante saber o formato da figura, tá certo? O LaTeX funciona melhor com formatos vetoriais, então pode ser EPS, que é Encapsulate, eu não sei falar direito em inglês não, tá? Encapsulate PostScript, é um formato muito usado, e alguns artigos científicos, como no guia do I3E, ele recomenda você usar TIFF, T-I-F-F, né, essa extensão, porque ele conserva sem perdas de compressão a parte da imagem que é bitmap. Bitmap é aquelas imagens tipo foto, né, que cada pixel é representado por um conjunto de 3 bytes. Né? Cada pontinho da imagem é um conjunto de 3 bytes, um para cor vermelha, um para verde, um para azul. Esse é o mais comum, tá certo? Mas pode ter outros formatos também. E quando eu salvo essa imagem como JPG, ele tem perdas, tá? A gente chama que é um sistema de compressão com perdas, né? Ele comprime para reduzir o tamanho do arquivo, né? Se for formato BMP, por exemplo, não tem perdas, mas também o arquivo fica muito grande, porque ele não comprime nada. Agora, se for formato tipo TIFF, ele comprime menos do que o JPG, mas é uma compressão sem perdas, tá? Tem uma opção também de você marcar lá uma compressão com perdas, mas geralmente a gente, quando vai salvar um arquivo de imagem .tif, a gente bota sem perdas. Então o .tif ele tanto salva a parte bitmap sem perdas, quanto também, se tiver partes vetoriais, ele também passa para o arquivo. O que é um arquivo vetorial? Arquivo vetorial é, por exemplo, é um arquivo que não tem pixel a pixel, né? Ele tem assim, faça uma reta do ponto A ao ponto B, e aí ele traça essa reta, né? E aí fica com a qualidade muito superior do que de um JPG ou de um bitmap. Então sempre tenta arquivos vetoriais, arquivos feitos no AutoCAD, CorelDRAW ou qualquer PowerPoint, né? Se você desenhar lá um retângulo, um círculo, né? No Word, aí você deve exportar isso não como JPG. Se quiser formato bitmap, escolha TIFF, mas o ideal é você exportar como vetorial, né, que pode ser, por exemplo, EPS. A gente vai praticar aqui. Vamos fazer isso aqui agora, certo? Então vou abrir aqui o PowerPoint, por exemplo. Vou fazer aqui uma figura qualquer no PowerPoint. Acho que eu falei, mas de repente vocês não tem nem... já estava numa apresentação em branco. Que besteira minha. Vou fazer aqui uma figura qualquer, totalmente aleatória, não importa, né? Aqui uma estrela. Eu já ia pintado vermelho, mas aí quem for em época pós-eleição recente, não sei se seria bom. Então botei aqui uma estrela amarela, também não vou desenhar mais muita coisa não. E vamos salvar como... Vou botar na minha área de trabalho mesmo. Pera aí, não, deixa eu botar na minha pasta mesmo do curso. Diversas... Gente, cadê as outras subpastas aqui de FPE diversos? Tá, tudo bem, deixa pra lá. E aí eu vou salvar como... ele tem o do Windows. O meta-arquivo do Windows, o WMF, ele é bom também. Só que na minha época, não sei agora, eu teria que instalar um package especial lá no LaTeX, né, um pacote especial para ler o WMF, se eu não me engano é isso. O ideal seria EPS. Inclusive ele não exporta em EPS, que coisa estranha. O SVG também é utilizado, certo? Principalmente para coisas de internet. Vamos passar em SVG e testar lá. Ô pessoal, desculpem, eu botei pausa aqui no vídeo para testar se o arquivo SVG era compatível lá, sem precisar instalar novos pacotes, né? Certamente, se eu for pesquisar na internet, tem pacotes que alguém já deve ter desenvolvido para possibilitar importar arquivo .svg, mas a ideia aqui não é a gente ir para partes mais avançadas, né? Vamos ficar no basicão. Veja, ele não importou o SVG, então eu tive que gerar aqui um PNG mesmo, certo? Infelizmente ele aqui não gera outro formato
Testei também o WMF e não funcionou. Testei o EMF e não funcionou. Então, para a gente não se alongar aqui, né? Então, ou você usa aí um CorelDRAW, o AutoCAD ou alguma coisa similar a isso para gerar arquivos EPS. Ou pode ser também PDF, eu esqueci de falar isso antes, tá? O PDF também conserva as informações da figura de forma vetorial. Mas aqui hoje vamos usar o PNG mesmo, tá? Então vocês exportam aí. Imagem, no meu caso aqui ficou em imagem 9.png, inclusive até mudei, botei uma nuvenzinha. Pronto, uma vez que você exportou a imagem .png, você vai vir aqui e vamos adicionar essa imagem aqui no Overleaf, tá? Então a figura, aqui eu vou botar um X por enquanto, já eu mostro como faz para botar numeração. Mostra uma nuvem, ponto. Vamos botar essa figura aqui, barra begin, figure. Quando eu apertei em Tab, ele já preencheu tudinho, os principais comandos, né, normalmente usados para fazer figura, né? Barra centering, ele diz que vai centralizar a figura ali na coluna. Nesse caso, o meu template tem duas colunas, ele vai centralizar em uma das colunas. Eu poderia botar barra flush left, flush right, para alinhar a esquerda ou alinhar a direita, mas geralmente o template aqui já vai botar o correto, certo? Include graphics, mas se não botar você pode, tá? Alinhar a esquerda ou alinhar a direita aqui nesse bar center. Ele não coloca aqui a largura da imagem, então ele vai importar a imagem na largura que você criou a imagem. Se a imagem tiver 1 metro de largura, ele vai passar do papel e vai-se embora, né? Diferente do Microsoft Word, que quando eu boto importar uma figura, ele já ajusta para a largura ali da página, caso a figura seja maior que a página. Então é importante aqui você botar aqui uma opção aqui, ó, entre chaves, né? Colchete, no caso, dizendo qual é a largura da figura. Então vamos botar aqui o comando width, eu não sei não, a pronúncia você vê aí, barra. E aí você pode botar aqui tanto em centímetros, do tipo 1 centímetro, ou em polegadas, 1 polegada, ou em pixel, né, 10 pixels. Eu não sei se é pixel nem que se escreve não, teria que olhar na referência, que eu nunca uso pixel. Mas eu geralmente gosto de usar assim, uma porcentagem da largura da coluna. Então bota assim 0.8, por exemplo, barra line width. Pronto. Então com isso aqui, pronto, line width. Eu estou dizendo o seguinte, que a largura da minha figura será igual a 80% da largura da linha. No caso, se eu tiver duas colunas, é da largura da coluna. Certo? Eu poderia botar page width, algo desse tipo, que ele também pegaria a largura da página, por exemplo. Eu posso também botar por altura, né? Ao invés de largura aqui em inglês, eu escreveria altura em inglês, né? Height, né? Assim, né? Mas aí eu deixo para vocês verem se eu escrevi certo ou não. E aí eu tenho que fazer o seguinte, se você não estiver usando o Overleaf, né, se você estiver usando o compilador offline, você pode botar a figura na mesma pasta do seu arquivo .tex, e aí ele automaticamente já vai pegar a figura lá daquela pasta. Aqui no Overleaf eu tenho que carregar a figura antes, tá? Então vem aqui em Upload, selecionar a minha figura, aqui já está na pasta FPE diversos, que eu estava testando. Eu sou um pouco fotógrafo nas horas vagas, tá? Então tem umas fotos aqui. Imagem 6.png, que foi a imagem que eu criei. Pronto, aí carregou já. E aí eu vou adicionar ela aqui, ó. Imagem 6.png, ele já apareceu aqui. Vou compilar, certo? Deixa eu tirar esse enter aqui, que não precisa. Mas vamos ver aqui a figura, e a figura apareceu aqui na largura. Deixa eu mostrar melhor aqui.
na largura de 80% da largura da coluna, tá? Aquela questão que eu estava falando de bitmap vetorial, a gente vai perceber a diferença se eu der zoom, tá? Aqui, ó. Dei bastante zoom, a gente vai ver que não fica perfeitinho, né? Ele fica aí esse serrilhado, né? Além de ocupar mais espaço na memória do que se isso fosse salvo no formato EPS ou PDF, né? Como eu disse da primeira vez, eu esqueci de falar sobre o formato PDF, mas pode ser também PDF. Essa outra figura aqui, ó, veja a diferença de qualidade. Essa aqui tá vetorial. Deixa eu dar um zoom aqui. Não, tá vetorial não, tá bitmap também. Cadê? Aqui ele, nesse arquivo ele não botou muitas figuras não, tá? Deixa eu ver quais são as figuras que tem aqui. Para ver aqui, ó, os arquivos, é só você vir aqui nessa coluna da esquerda. Eu tenho essa imagem 6.png, que vai aparecer aqui. E o outro também, ó, example figure, também é um ponto PNG. Tá? Então ele também usou um ponto PNG para seu exemplo, né? Vou voltar aqui para o ponto text. Qual é o arquivo ponto .text aqui? Esse aqui, ó. Pronto. Então você insere a figura, bota aqui a largura, né? A mesma coisa, se eu botar asterisco, a figura não vai ser numerada. E esse aqui tem o caption, né? Que é a legenda embaixo, né? Figure 1, você bota aqui a nuvem mal desenhada. É o caption. Eu acho que a gente já pode falar um pouco aqui desse barra label aqui, tá? A gente uma hora ia ter que chegar nisso, né? Que é justamente para botar a numeração automática, né? Então a gente já viu que ele numera automaticamente, mas no texto, como é que eu cito a numeração de uma figura lá no texto? Então tem que criar o que a gente chama de label, né? Que é como se fosse uma etiqueta, em inglês label é etiqueta, que vai marcar, né, as figuras, as equações, as tabelas, né? Todos esses itens que são numerados automaticamente, inclusive as seções, aqui ó, seções, logo em seguida tem um barra label também, seções, subseções, subsubseções, né? Tudo isso você vai botar um barra label para criar uma marcação daquilo, tá? E o que você bota aqui entre essas chaves aqui pode ser qualquer coisa, mas o ideal é que você bote label que fique fácil para você se lembrar. Então, por padrão, isso não é obrigatório, a gente geralmente coloca assim, começando o label por fig, dois pontos, se for uma figura, tab, dois pontos, se for uma tabela, né? Seção, né? Você bota aqui sec, dois pontos, que aí você já vai separando os labels, né? Na sua cabeça, porque para o LaTeX isso aqui também é indiferente. E em seguida você bota aqui algum texto que ajude a se lembrar qual é a figura. Por exemplo, nuvem. Tá bom? Fig, dois pontos, nuvem. Eu acho que o label não pode botar acento, mas eu não estou certo. Mas deixa aí, vocês testam em casa, né? Se vai dar erro se botar acento. Então, fig, dois pontos, nuvem. E aí, se eu quiser citar essa figura no texto, é só botar aqui, né? No texto, barra ref, fig nuvem, certo? Ele já apareceu lá nas opções. Vamos compilar aqui para dar uma olhada como fica. Um momentinho, muita calma nessa hora. Cadê? Onde foi que apareceu? Ah, tá. Outra coisa que eu vou explicar é a posição da figura, tá? Veja que a figura ficou em cima e o texto ficou embaixo, né? Botou aqui, ó, a figura 1, né? Só que se eu der um clique aqui no 1, ele também já segue aqui para onde estava o label figura 1. Ele cria um hiperlink aqui, né? Neste template, não são todos os templates que vão criar esse hiperlink. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu criar aqui. Então, a figura 1 mostra uma nuvem, certo? Agora, a figura 1 ficou em cima, né? O texto ficou embaixo. Então, não é uma regra,
isso vai depender muito do artigo, do revisor, da revista, mas a figura geralmente tem que vir depois de onde ela é citada, né? Então eu não posso botar a figura 1 lá em cima e citar ela lá embaixo, né? E aí tem dois padrões que são usados. Ou você bota as figuras na parte inferior das páginas, sempre tudo alinhado na parte inferior, em inglês bottom. A gente vai ver porque é interessante a gente saber como se fala em inglês. A parte superior, que é top, a parte inferior, que é bottom. Ou bota logo após o texto que você cita a figura, né? Na parte mais próxima possível de onde você botou esse texto figura 1, né? E como é que você vai fazer isso aqui no LaTeX? Eu botei aqui brevemente em pausa, que eu fui justamente conferir se tem o pacote aqui instalado para fazer isso que a gente vai fazer. Mas antes disso, tem alguma coisa estranha aqui. Nuvem não tem acento não, né? Maria, ainda bem que eu não sou professor de português. Senão não teria terminado nem a graduação. Vamos continuar lá, né? Voltando. Aqui em cima, para fazer esse efeito que eu quero, que é posicionar a figura aonde eu quero, eu tenho que instalar um novo pacote aqui, tá? Use Package. E o pacote é o pacote Float, certo? E aí eu vou conseguir posicionar a figura aonde eu quiser. Geralmente esse pacote já está incluso nos templates. Se eu abrir lá o template do i3E, provavelmente, eu não vou conferir agora, já tem esse Use Package Float. Se eu abrir o template de TCCs, de teses e dissertações, provavelmente já vem, porque é um pacote muito usado. Então é o Float, o GraphicX, que eu também estou vendo aqui que não está, mas já é muito utilizado. É o AMS, né? Math, que é o para fazer coisas avançadas aqui de equações matemáticas. Enfim, são alguns pacotes que são padrão assim, a gente usa muito e que geralmente já vem aqui incluso nos templates. Nesse aqui não veio, então tem que botar /use package float. Onde é que eu tava? Mais para cima, né? Aqui. Sim. Então eu não quero que a figura fique aqui em cima, eu quero que ele fique logo após esse texto, a figura mostra uma nuvem. Então eu vou botar aqui, ó, depois do figure, eu boto um H, né, como opção, né, toda vez que tem esse colchete aí, isso é opcional, né, são parâmetros de opções aí. E o H vem de here, né? Ou seja, aqui em inglês, né? Então a gente viu aqui, ó, a figura 1 mostra uma nuvem e a nuvem apareceu logo em seguida o texto. Eu posso também optar por botar a nuvem embaixo com B, né? B de bottom. Vamos ver como vai ficar. Aí ele, deixa eu diminuir aqui o zoom para a gente achar onde ficou a imagem. Ele não cabia bem aqui no fim desta página, dessa coluna. Por algum motivo, ele achou que seria melhor colocar no fim da próxima página ou da próxima coluna, se for um documento de 2 colunas. Ele botou aqui nesse bottom aqui, tá? E pode ser em cima também, né? Com T de top. Aí ele vai botar, provavelmente ele vai botar por aqui, por cima. Vamos ver. Tá vendo? Botou aqui em cima. Que foi o padrão, né? Como estava inicialmente. Então, normalmente eu gosto de botar here, né? Mas se não couber nessa posição, eu posso dizer, olha, se não couber nessa posição, bote no topo da próxima página. E se não couber no topo da próxima página, bote na parte inferior da próxima página. Eu posso fazer essas combinações, tá? Se eu botar também uma exclamação, ele dá uma forçada a mais. É como se ele dissesse, ó, por exemplo, H com exclamação é bote aqui. Assim, se não der, dê um jeito. Eu quero aqui. Mas geralmente eu boto só o Hzinho mesmo, geralmente já é suficiente para as minhas necessidades. O que mais que a gente pode botar aqui? Vamos testar essa questão de alinhar a esquerda ou a direita, né? Para isso eu vou diminuir um pouquinho mais o tamanho da figura, para ficar mais claro aqui na imagem. Vou botar ela 30% da largura da página. E ao invés de centering, vou botar o flush left.
recompilar. Um momento. Tá vendo? Ele ficou ali alinhado à esquerda. Vamos botar agora à direita. Flush right. Recompilar. Esperar um pouquinho. E agora ficou ali alinhado à direita, tá vendo? Tá vendo? O padrão do IFPE, por incrível que pareça, por mais feio que seja, que é feio, é alinhado à esquerda, né? Eu digo do IFPE, mas acho que é da ABNT. Mas em artigos internacionais, em geral, é centralizado, né? Centering. Ok, então já aprendemos a botar figura, numerar figura e também citar aqui, né, no texto. Um erro que às vezes o pessoal coloca é no label ficar botando assim, figura 1, figura 2, figura 3. Isso não tem o menor sentido. Se você está usando o label para fazer uma numeração automática sem se preocupar com a ordem das figuras, você não pode botar números aqui no label, senão perde o sentido da coisa, né? Nuvem. Você vai botar um texto que lembre aquela figura, né? Próxima parte, vamos fazer uma tabela agora, certo? Antes da tabela, eu dei uma filada aqui no material para seguir mais ou menos a ordem lógica. É mais fácil a gente ver logo numeração, tá? Então vamos lá. Barra begin, itemize, né? Se eu quiser criar uma lista sem numeração, ou barra begin, enumerate. Se eu quiser criar uma lista com numeração, tá? Então aqui vou botar item banana, barra item maçã, barra item kiwi. Kiwi, acho que é assim, né? Eu nunca como isso, mas deve ser. Enumerate. Elevador. Escada. Vou botar um pontinho, né, para ficar no padrão. Extintor. Vamos só rodar isso, só para ver como fica, e já passamos para o próximo tópico. Eu tirei o zoom, não foi? Deixa eu botar aqui de novo o zoom. Cadê? Pronto, tá aqui, ó. Então, itens sem numeração. Tá? Banana, maçã, kiwi, com numeração, elevador, escada, extintor. Esses espaçamentos aqui entre um item e outro, né? Isso aí tudo vem já do template. Você não deve mexer, tá certo? Do jeito que, mesmo que você ache que tá feio, porque tá muito espaçado, assim, por padrão você deixa. Porque quem criou o template criou assim, querendo esse espaçamento, tá bom? Vamos para o próximo item. O próximo item é tabela, certo? Begin table, certo? Tem table e tem tabela. Tá, vamos lá. Então a mesma coisa da figura, então a tabela pode ser centralizada, alinhada à esquerda ou alinhada à direita, né? A mesma coisa da figura, você vai ter aqui um caption e vai ter também um label, né? Tabela de valores. Não precisa escrever o nome tabela não, né? Porque já vai no caption já vai aparecer lá table 1, né? Tamanhos, sei lá, qualquer coisa. Eu sou meio ruim de criatividade assim para criar na hora as coisas. Tamanhos das peças. E a mágica é aqui, certo? Bom, vamos lá. Criar tabela no LaTeX não é tão fácil como lá no Excel não, né? Você primeiro vai dizer aqui a quantidade de colunas, tá? Que vai ter. E você vai botar C se aquela coluna for alinhada no centro, E à esquerda e R se for à direita, tá? Então, por exemplo, vou criar aqui a primeira coluna no L, left, segunda coluna centralizada, terceira coluna centralizada.
E entre uma coluna e outra, você vai embaixo aqui, ó, cada linha são os dados que você vai botar na tabela. Cada linha daqui do texto é uma linha da tabela, é isso que eu quero dizer. E esse comercial vai justamente dividir uma coluna da outra. Então aqui é a célula linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3, linha 3, coluna 1, enfim, vocês já entenderam, né? Igor, Maria, João, 2, 3, 4, 5, 6. No último, veja que não tem mais esse barra barra, né? O barra barra aqui no LaTeX é uma nova linha, tá? Significa uma nova linha. Vamos ver como vai ficar. Deve aparecer aqui, nesse lugar aqui, né? Tá aí, ó. Igor, Maria, João. Agora tem um problema, né? Assim, problema que não é problema. Se eu quiser botar linhas horizontais, né? Veja que ele só botou as linhas verticais. Essa barrinha aqui, na verdade, ele indica que vai ter uma linha, tá? Se eu não botar a barrinha, ele fica sem a linhazinha, ó. Deixa eu compilar novamente. E aí, ó, tá vendo? Fica uma tabela sem linhazinha. Eu vou botar aqui as linhas. Pode ser aqui com espaço ou sem espaço, tanto faz. E eu vou mostrar agora como bota as linhas horizontais. Vamos fazer ela toda fechada. Espera aí. Vou botar uma linha aqui na esquerda, uma linha na direita. Vamos dizer que a primeira linha fosse cabeçalho. Então vou botar aqui nome, valor 1 e valor 2, por exemplo. Pronto. Aí eu quero botar uma linha aqui na parte superior. Eu boto aqui barra H-line, que é H de horizontal, né? Horizontal line. Deixa eu aumentar aqui também. Aí eu vou botar uma linha também depois dessa primeira linha da tabela. Então barra H-line. E vou botar uma linha também aqui no fim de tudo. Barra H-line. Vamos dar uma olhada como fica. Deu um errozinho aqui. É porque ele tentou botar uma linha logo depois. Ó, aqui, tá vendo? Ficou alguma coisa estranha. Mas aqui, se eu quero botar uma linha após a última linha, eu tenho que botar o barra barra, que é como se fosse um enter, para botar, enfim, a última linha. Vamos ver. Faz muito tempo, tá, que eu não mexo no LaTeX. Eu terminei o doutorado faz não sei quantos anos já. Assim, também não é 20 anos não, mas foi quando? 17, faz mais de 5 anos. Então algumas coisas eu posso esquecer, né? Pronto, a tabela ficou assim, né? E aí você pode, se quiser botar negrito, né? Você usa aquele comando que a gente já aprendeu para botar negrito. TextBF. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, né? Esse daqui é o comando de negrito, né? Que vocês se lembram. Vou recompilar. Aí, ó, ficou em negrito aqui em cima, tá vendo? Agora aqui apareceu um log que eu acho que eu não tinha prestado atenção. O que é que tem dizendo aqui? Você esqueceu de incluir o especificador do float, né? Que diz para o LaTeX qual será a posição de sua figura. Aqui ele até dá um exemplo, bota por exemplo H, né? Ou alguma coisa assim. É aqui, ó, que na hora que ele criou automaticamente, que eu botei begin table e ele já criou aqui o modelo com esse colchete aqui, né? Então tem que botar aqui o H do here para ele poder criar que é o especificador da posição da tabela, né? Ele já recompilou. E por que continua aqui com erro? The float specify H é tão estrito, aqui, ó, tente relaxar, né? Use, por exemplo, HT, ou seja, primeiro tente no here
E se não der certo no here, bote no top ou depois no bottom, enfim, se necessário. É isso que eu estou dizendo. Não bote no especificador aqui de posição apenas uma letra. Nos dê mais opções. Aí ele está dizendo, por favor, nos dê mais opções. Porque se não couber aqui, onde é que eu vou botar? Eu vou botar um T. Geralmente as figuras ficam embaixo da página e não na parte superior. Então o HB seria então recomendado aqui. Vamos rodar novamente para ver se aparece novos logs. Não, apagou o log, tá vendo? Agora interessante que ele só disse esse tente relaxar aqui no table. Eu acho que foi porque ele teve dificuldade de repente de posicionar no here, né? no H. Tanto que ele foi para a segunda opção. Ele achou que fica melhor se botar aqui na parte de baixo da página. Ok, não tem problema não. Agora eu pessoalmente quando escrevo um artigo, eu não gosto de botar figuras, tabelas, né, ou equações fora de sua seção. Então eu estava aqui na seção introdução, aqui já é a seção materiais e métodos. Aqui já passou para resultado de discussão, outra seção aqui, e a tabela ficou completamente fora de sua seção. Então, nesse caso, eu não botaria HB não, botaria só H mesmo e deixaria ele reclamar. E mesmo que a formatação fique feia no sentido dele precisar dar uns espaçamentos extras para poder cumprir com aquela minha demanda, né? Eu prefiro que fique mais feio em termos de espaçamentos, mas que fique realmente dentro da minha seção, tá bom? Tabelas. Qual é o próximo item mesmo? O assunto de referências, tá? Ele é muito extenso. Esse vídeo já está longo, vamos ter que ter uma terceira aula. Me dera ter duas só, mas vamos ter três então. É isso, pessoal. Valeu aí, então, até a próxima aula.